E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, para mais uma videoaula aqui do nosso curso de teologia, mais uma videoaula de panorama bíblico. Nós vimos nas últimas aulas casas e telhados, encanamentos, a iluminação das casas. E hoje o que eu encontrei, não é a música do fio de cabelo. Hoje nós vamos falar sobre o mobiliário das casas, tá? As mobílias que compunham as habitações. Como a maioria dessas casas eram pequenas e só possuíam um cômodo, ou seja, elas eram um quadrado dividido em andares, também não tinham muitas mobílias. Vamos lá de novo as imagens que a gente tem. Vamos lá dar uma olhada nas imagens. Vamos primeiro à casa antiga. Olha, realmente vocês percebem que não existiam muitos utensílios. Aqui a gente está vendo um tear, está vendo outro tear aqui. A gente está vendo uma série de vasos. Geralmente, tá? Então dá para ver que não existiam muitos móveis. Vamos ver a casa do primeiro século. Ó. Tá vendo? Ó, a gente pode ver aqui, ó, esteiras enroladas, a gente vê ali perto das galinhas alguns vasos, mas não haviam muitos móveis. Tá? O que só iria atrapalhar o pouco espaço. As refeições eram feitas em cima de uma pele ou esteira que se estendia no chão. As mesas e cadeiras eram coisas de pessoas ricas. Nem sequer uma banqueta era utilizada entre os hebreus. Quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, muito provavelmente utilizou-se de uma pequena mesa que ficava a poucos centímetros do chão, coberto por uma esteira ou tecido. Lembrando que eles devem ter comido a ceia deitado de lado. Sabe quando a gente deita conversando com alguém virado de lado, apoiado no braço? Então, eles se colocaram em volta da mesa assim. A possibilidade de ter usado mesa e cadeira vai de acordo com o nível do local em que a ceia foi celebrada. Alguns dos seguidores de Jesus eram pessoas ricas. Desculpem. Eram pessoas ricas. Portanto, se a ceia foi celebrada na casa de alguém rico, usaram realmente mesa e cadeira. O que não está de acordo com a realidade do quadro de Leonardo da Vinci foi o fato de terem usado um lado somente da mesa. Normalmente, as pessoas faziam suas refeições sentados em cima das esteiras, ou como os orientais, ou deitados de lado apoiados ao cotovelo. Essa é a forma mais correta da ceia ter acontecido. Então você tinha em volta uma pele, se houve mesa ali, era mais um tabladinho, era mais uma bandeja onde a comida estava, eles ficavam deitados em volta, entendeu? Apoiados no cotovelo. Uma mobília que era comum era o baú onde se guardavam coisas de diversas naturezas e ficavam no canto da casa. Famílias mais ricas possuíam camas e armários. No Salmo 110:1, quando se lê: "Colocaria os teus inimigos por escabelo dos teus pés", poucos sabem que escabelo é um pequeno baú cuja tampa é forrada para servir de assento. Era também usado para colocar os pés em cima para descansá-los. Os colchões eram também esteiras ou peles de animais. Pela manhã eram enrolados e colocados nos cantos das paredes. Mas também haviam os estrados de madeira, que na época eram coisas sofisticadas. Não havia cobertores, pois as pessoas dormiam com a mesma roupa que usavam o dia todo. Minha mãe ficaria horrorizada com isso. Se tivessem um pouco mais frio, colocavam uma túnica a mais. Os travesseiros eram feitos de pelo de cabra com enchimento de lã ou penas. Haviam também os tapetes, que era coisa de casas mais ricas, assim como divãs. Os vasilhames eram tigelas ou jarras, como dá para ver aí na imagem, né? Geralmente de barro, colocadas em rentes prateleiras, onde se guardava de tudo, desde substâncias medicinais, azeites, água,
e outros. Em casas mais ricas, os vasilhames podiam ser de materiais mais caros, tais como cobre, bronze, porcelana e até com decorações. Então a gente está acostumado a pensar que na casa, mesmo dos ricos quanto dos pobres, eram aqueles vasos de barro com alça que a gente conhece, mas na realidade existiam também os de porcelana fina, até mesmo vasos importados, tá, pessoal? Bom, terminando a mobília, agora nós vamos dar uma olhadinha nos alicerces. Os alicerces. Vamos pegar de novo a imagem aqui. Vamos pegar a da casa antiga, que ela é maior, a gente tem uma ideia maior. Geralmente o piso das casas era de cerâmica ou terra batida. Também era usado barro endurecido ou argamassa na construção do piso. Em casas mais ricas, às vezes faziam-se pisos de pedra calcária, que era mais fácil de limpar. O terreno onde era construída a casa era escolhido, pois deveria ser firme. Mateus 7, 24 e 27. Naquele tempo, havia ameaças de terremotos, ventos fortes e tempestades, seguidas de erosões. Não se esqueçam que eles estavam em uma área desértica, então tempestade de areia não era tão absurdo assim, tá, pessoal? Eram comuns as fundações profundas para fincar a construção em camadas de argila ou a rocha. As paredes e o reboco da casa duravam muito menos que os seus alicerces. Portanto, quando uma casa estava muito velha, era derrubada, mas o alicerce era aproveitado para a sua construção. Olhem que muitas ruínas de casas daquela época, você vê como se fosse uma mureta com a planta da casa em cima. Você vê que é uma mureta baixa. Por quê? Porque a parede, como a gente falou, era de palha com lama e carvão. Palha, lama e carvão. Então isso não resistia muito à erosão, aos ventos da época, às tempestades, aos próprios terremotos. Não resistiam. Então o que você tinha o que você tem são ruínas baixas. Por quê? Porque embaixo elas eram mais fortes e em cima elas acabavam sendo mais fracas por causa do revestimento das paredes, pessoal. Tá? Vamos ver mais um pedacinho aqui para terminar a nossa aula. Nós vamos falar sobre as portas. As portas. Show. Vamos pegar de novo a imagem, que a gente já viu que as portas não tem, ó, que tem uma porta. As casas hebraicas, que eram pequenas, havia somente uma porta, geralmente feita de madeira. Não utilizavam dobradiças, eram presas em uma caixa de pedras e se moviam facilmente. E apesar de serem pequenas e estreitas, a sua soleira era sagrada e construída com muito cuidado. Essa soleira era de pedra e durante a Páscoa se passava sangue nela por causa da ocasião em que foram libertados do cativeiro egípcio. As regiões naturais delas, nas regiões rurais, elas ficavam sempre abertas, mas na cidade onde havia constantes perigos de furto, possivelmente ela deveria permanecer fechada. Na ombreira da porta ficava fixado o mezuzá, que era um tubo de metal com uma caixinha que tinha um pergaminho contendo o texto de Deuteronômio 6, 4 a 9. Esse trecho bíblico era chamado de Shema ou Credo, o mezuzá. É usado até hoje pelos judeus, isso não é coisa de cristão. Tem igreja aí com essa história de vender mezuzá em troco de grana, mas isso é só golpe para tirar dinheiro do povo. O mezuzá tinha um orifício, pois quando o Shema era colocado dentro dele, era dobrado de um tal modo que o termo Todo-Poderoso ficasse à vista através desse orifício. O propósito do mezuzá era identificar a fé dos moradores daquela casa e proteger a casa também. Quando se saía ou entrava em casa, era normal beijar os dedos e tocar no mezuzá. Haviam fechaduras e chaves que eram imensas. As pessoas costumavam carregá-las penduradas no pescoço. Também se trancava a porta com uma viga de madeira atravessada por dentro. Bom, próxima aula nós veremos o quê? As janelas e as paredes.